Pessoal, vamos lá. Então, entre os componentes ligados que eu estava falando sobre a revista Motriz, Motos, os magistérios, tá ligado? A autoridade para ensinar com autoridade esse processo entre ensino e aprendizado. Falar revista já fala, revisão histórica. Nos traz uma perspectiva e retrospectiva relacionado entre a histórica prática entre a bela e a fera, entre os celtas, relacionado aos campos imaginários, utópicos, entre a ética e a própria teoria e prática e entre os seus conflitos na educação infantil e a motricidade infantil. Relacionado ao quê? Quais são os pontos principais de educação física e saúde? Essas pontes de vistas que relacionam várias saúdes coletivas. Uma abordagem solucional, imaginária, embora o próprio imaginário nos traz esperança, experiências que possam otorgar soluções em nossas vidas. Ok? Pois bem. Então, sempre eu me apresento aqui como professor João Paulo Alves da Silva, professor de Educação Física. A pesquisa eminente, ou seja, entre loucuras ou bons sensos ou sensos comuns, coloca em campos vertentes etimológicos relacionados a quem estudou ou quem deve estudar. Entre o dicionário motriz, psicomotriz, e os campos anulantes das disciplinas e registros documentais acadêmicos, ou seja, telas digitais, que falam que foram anuladas a própria educação física e a contextualização, escolarização, relacionado à redemocratização, e entre esses N's que fala memorização. Então, vinculando meios no campo de anexos relacionados à psicossociologia, psicomotricidade, ou seja, que vai resultar a motricidade humana, ciências exatas, que nos traz equações e conflitos entre autores que colocam o que é poder, o que é os meios que eu vou colocar colocações e conexões adfundos, em adjuntos que vai haver profundidades que vão aderir fundamentos e profundidades relacionado ao próprio pesquisador e as questões que são pesquisadas. Então, quando coloco revista motriz, motricidade humana, nos traz campos adfundos relacionados a todo o contexto, em canais, pistas digitais, epistêmicas ligadas à crise ou economia coletiva. Ok? Destes, tem alguns autores, como coloquei aqui, a Jaqueline Michel, Eugênie Henriques e André Lev, 2005, e as fontes análogas das universidades, Fontes análogas das universidades, que são as faculdades filiais, que foram colocadas como registro, os boletins, os boletos e os campos de pagamento e os campos de contributos relacionado à nossa força e vontade, relacionado ao dever ser e ao dever ter, que nos traz a própria educação física e saúde. O dever ser e o dever ter. O ter vai trazer catalogações e mapeamentos na saúde, numa visão dimensional e gênero, nos conjuntos de liberdades, nos acidentes. Liberdade nos traz teorias emancipatórias nas pesquisas históricas, críticas, ou uma criticidade, algo crítico, e vai ocorrer, resultar em habilidades na bagagem cultural. Ok? Pois bem, entre esses conjuntos que são determinantes pelo próprio movimento, e o movimento é determinado onde você está, que vai criar liberdades e um estado amoral ou moral, nos traz incidências e ascendências relacionadas às pesquisas
que foram propriamente ditas, entre fatores importantes, heranças genéticas, heranças históricas, fatores que possam ser emergentes, inerentes, que são sublinhados em vários anexos, que eu mandei para vários professores e N instituições. Tá sublinhado algumas colocações minhas, mas colocando contextualizar e textualizar os métodos sutil ou investigável, depende do campo hermenêutico, periódico e as seriações analíticas de cada um. Eu coloquei como 2024, que eu estava fazendo, e entre as implementações vizinhas, massificação à saúde, que são questionamentos que relacionam o capital, como diz o próprio Manuel Sérgio. Ter o capital, ou seja, a cabeça, nos traz meios inteligíveis. Quer dizer que nós somos burros, está sempre ainda defendendo a própria educação física e a motricidade humana. Somos burros e mata-burros, e entre questões que possam também despertar dispositivos relacionados à pequena cidadania para ser um grande cidadão em épocas emergentes. Não faltou oportunidades em grades curriculares, em links para estar numa instituição como Albert Einstein. Nós estamos aqui pesquisando entre a loucura e os seus estudos eminentes, ou seja, em outros lugares, ok? Embora onde moramos há uma cultura do mesmo que traz catalogações antecedentes apáticas, que há um bloqueio entre portas fechadas relacionadas a pesquisas e uma loucura eminente entre mapeamento. Pois bem, dentre esses fatos, é lógico que nós temos que relacionar a leitura e a releitura da vida de estudo entre os campos verídicos sobre a motrivivência, ok? E entre essas motrivivências são atividades diárias, manutenções, que vão haver assinuidades. O que é assinuidades? Se houve alguma sociedade, eu entrei, uma ONG empresarial, há uma assinuidade o quê? Que vai trazer, que vai distinguir, que vai trazer o quê? Paradigmas de ascensões ligado, que possam, não um campo de cena, mas trazer, insinuar algo que não aconteceu. Essa assinuidade em documentos pode anular ou prejudicar vários corpos docentes relacionados a outros estados, países e N municípios que possam haver algo prejudicial, ok? Pois bem, eu coloquei o campo de mestrando aqui, mas é lógico, mestrando campo de adifundos. Eu posso estar, ou seja, dar continuidade ou adjuntos, meio adifuntos que traz profundidades entre pesquisas históricas e a minha identidade como fábula, não é minha área, como meio de nada e algo inserido nessa linguagem e sociabilidade. Eu coloquei aqui João Paulo Alves da Silva, esta criticidade motriz, uma criticidade que traz algo crítico, que nomeia parâmetros coordenativos ligados aos estudos e à própria motrivivência, ok? Em outros países e N lugares que possam trazer materiais, documentos, novidades, estudos que possam congratular. Vocês podem perceber aqui o lugar, o cenário onde nós estamos, tem que roupas, ou seja, aqui traz também vestuários, já mostrei a bola de futebol, meias, são meios simbólicos, cenários, que coloca a pesquisa um meio de realismo literário e um cenário, como telenovela, mas que há algo épico e ópero e harmônico. Não estou numa sala de aula, mas não sou num campo clínico, domiciliar e entre